Excelentíssimo senhor presidente, deputado Inácio Franco, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia e, de forma muito especial, os servidores do Tribunal de Justiça aqui nas nossas galerias e também os servidores aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor presidente, eu quero esclarecer, antes de adentrar propriamente no mérito do projeto 2355/2011, que dispõe sobre o aperfeiçoamento da política remuneratória e do subsídio dos professores da rede estadual de ensino, quero registrar que há uma impropriedade em se colocar o referido projeto já na fase de discussão. O projeto 2355/2011, que trata do aperfeiçoamento do subsídio dos professores, ao entrar nesse momento na pauta de discussão aqui da Casa, configura um rompimento de acordo este celebrado, firmado, quando foi celebrado o fim do movimento da greve dos professores. O que ficou acertado naquele momento? Que a tramitação desse projeto, o 2355/2011, que é o projeto do subsídio, ele ficaria suspenso até a comissão constituída pelos deputados e pelo Sindiúte, juntamente com o governo do Estado. Esse projeto, portanto, ficaria suspenso até a comissão apresentar uma emenda ao projeto. Emenda essa, senhor presidente, senhores deputados, emenda essa que teria que coroar aquele entendimento de que aqui no projeto do subsídio entraria uma emenda que contemplaria o piso nacional dos professores na carreira dos professores do Estado de Minas Gerais. Então, um acordo que pôs fim à greve de 114 dias dos professores da rede estadual de ensino, a greve só terminou porque ficou acertado que o Estado iria respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que o piso nacional dos professores é vencimento básico e não benefícios agregados à carreira. Então ficou acertado que o Estado iria estudar uma proposta onde se aplicaria o vencimento básico, aplicaria o piso nacional dos professores no vencimento básico e aplicando ali tanto na progressão horizontal, nas letras, observados 3% a cada letra de progressão, e nos níveis, observado o nível médio até o nível superior, observada a progressão dos 22%. Obviamente que os professores também já sinalizavam que aceitaria o piso proporcional. O piso proporcional que, à época, corresponderia o vencimento básico de R$ 712, obviamente que observada a correção que o piso nacional sofrerá a cada mês de fevereiro. Portanto, o governo rompeu esse acordo, porque no projeto que está aqui em minhas mãos, até o presente momento, não chegou a emenda que contempla as questões desse acordo celebrado. Não chegou a emenda que prevê a aplicação do piso nacional na carreira dos professores. E a comissão de negociação, ela tinha como propósito e como objetivo, como meta, estabelecer os prazos para o pagamento dessa nova remuneração dentro da carreira. Esse era o propósito da comissão.
Então, se hoje a gente já está aqui discutindo o conteúdo do projeto sem a emenda, sem o acordo celebrado, você pressupõe que houve esse descumprimento do acordo. E o que é mais grave, senhor presidente, o projeto ele está no regime de urgência. Ele está em tramitação em regime de urgência, o 2355/2011. Ao estabelecer o regime de urgência, você estabelece um mecanismo regimental que impede a tramitação de outros projetos que também são importantes de serem votados aqui na Casa, como, por exemplo, o projeto de reajuste salarial dos servidores do Tribunal de Justiça. É mais um ponto que também, no nosso modo de entender, houve um descumprimento, porque nós votamos na semana passada uma complementação orçamentária para o Tribunal de Justiça, visando justamente fazer a recomposição salarial dos servidores do Tribunal de Justiça. E ao colocar esse projeto 2355/2011 no regime de urgência, a Casa fica impedida, nós deputados estamos impedidos de justamente votar o reajuste salarial dos servidores do Tribunal de Justiça. E da mesma forma, também ficamos impedidos de votar o reajuste dos nossos servidores aqui da Assembleia Legislativa. Então a gente vê isso com muita preocupação, esse posicionamento. Um posicionamento, no nosso modo de ver, de descumprimento de acordo. E isso não é bom. Não é bom por quê? Porque na quinta-feira, os professores, corretamente, já estão convocando uma Assembleia Geral. Uma Assembleia Geral, nós acabamos de pôr fim a uma greve, e os professores, confiantes no cumprimento do acordo, estabeleceram esse voto de confiança, deputado Paulo Lamarck, um voto de confiança à Assembleia e um voto de confiança ao governo. E se o acordo não é cumprido, o que teremos? Corremos o risco de, novamente, os professores, por descumprimento unilateral de acordo por parte do governo, retomar a greve em pleno mês de novembro. E os nossos filhos, os nossos pais, vão ficar preocupados porque o ano letivo pode não acabar. E aí, a gente volta àquela velha questão. Os professores, corretamente, é importante as pessoas que nos acompanhem compreendam isso. Os professores que têm um plano de carreira previsto em lei, um plano de carreira legítimo, que durante 8 anos esse plano de carreira ficou praticamente congelado, sem nenhum reajuste real, sem nenhum ganho real. E os professores conseguiram, através de uma lei federal, o estabelecimento do piso nacional. Uma parte, deputado. Do piso nacional dos professores. Vou conceder uma parte, assim que acabar esse raciocínio. O piso nacional dos professores da rede estadual. Professor do ensino médio. E, num primeiro momento, diziam que o piso não poderia valer porque ele era inconstitucional. O Supremo veio por unanimidade, e atente, senhor pai, atente você que é pai de família, que tem filho na escola e que muitas vezes, injustamente, ou talvez por não compreender o contexto todo, fica um pouco receoso porque os professores estão em greve. Mas os professores tiveram, portanto, uma lei federal que garantiu um piso nacional e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que dizia que tem que pagar o piso, respeitado o vencimento básico e respeitada a carreira. Os professores fazem uma greve de 112 dias, fecham um acordo envolvendo a Assembleia, envolvendo o governo do Estado, envolvendo todo mundo, põe fim à greve, e um mês depois o governo não consegue cumprir o acordo. E aí, se os professores voltam com a greve, a culpa não pode ser atribuída de forma alguma aos nossos professores. Eles estão estritamente dentro da defesa de um direito sagrado
que é o direito de uma remuneração digna, prevista em lei e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E é justamente aqui nesse projeto, 2355/2011, esse projeto, se ele estivesse sendo apreciado antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu diria até que caberia uma discussão se o subsídio é aceitável ou não. Mas depois que o Supremo decidiu, o subsídio já está confirmado, é inconstitucional. Porque que é o subsídio? O subsídio pegou todas as remunerações dos servidores, todas as gratificações por tempo de serviço, por escolaridade, tudo aquilo que o professor tem na sua carreira durante 20, 25 anos, porque ele fez um curso de magistério, depois ele fez um curso superior, depois ele fez um mestrado, depois ele fez um doutorado, um pós-doutorado, uma qualificação, e tudo isso foi aglutinado numa parcela só fixa para dizer que Minas estava pagando o piso. E o Supremo diz que não é assim, que assim não pode, que assim é inconstitucional, e está aqui de novo o 2355/2011 com um nome bonito de aperfeiçoamento da política remuneratória do subsídio. Subsídio que os professores de Minas não aceitam, já disseram por ampla maioria que não aceitam, porque o subsídio viola a carreira, viola o direito adquirido da carreira dos professores da rede estadual de ensino. Com muito prazer, eu concedo a parte ao ilustre deputado Duarte Bechir. Obrigado, deputado Carlos Moura. E eu, como membro da comissão que está encarregada de negociar com o sindicato e com os demais partidos da casa, eu quero trazer a Vossa Excelência duas notícias importantes. A primeira delas é que, ao finalizarmos a reunião de ontem, ficou acordado que o projeto transitaria por 4 sessões. Na quinta e última, que seria necessária a última, se não achássemos os encaminhamentos necessários, se não fosse pautado com o Sindiúte, tudo aquilo que está em discussão retiraria-se da pauta e ele não voltaria ao plenário enquanto perdurasse as dúvidas. Isso ficou acordado ontem. Estou trazendo para Vossa Excelência, porque isso foi motivo de uma ata que nós fizemos ontem. Segundo, o deputado Antônio Júlio propôs na reunião de ontem, e ainda não foi divulgado, eu gostaria também de estar trazendo em primeiríssima mão para Vossa Excelência, que nós deveríamos buscar uma fórmula de remuneração única, e não permitíssemos que, ao mesmo tempo, pagassem em 2 modalidades os servidores da educação. A proposta do deputado Antônio Júlio seria buscar todas as vantagens que o servidor tem e trazer para esse modelo de remuneratório, todos o que ele tem. O subsídio, por sua vez, ele dá ao servidor algumas vantagens, ele estabelece maior visibilidade da remuneração do servidor. Por exemplo, a professora que, por motivo de doença, deixa de lecionar, o período que ela está em casa ou está hospitalizada, ela não tem direito ao POD-GIS. Porque o POD-GIS, segundo a lei que o criou, que não é desse governo, ele só é pago quando o servidor estiver em efetivo exercício da função da docência. Então, o que o subsídio propõe? O subsídio reúne tudo numa forma de remuneração e o que está hoje colocado não atende em parte ao sindicato, é que os professores que têm mais tempo de carreira no Estado, os que têm aí acima de 10, 15 anos, eles receberiam essas vantagens de todos os anos, os quinquênios, as suas vantagens, até 2015 parcelado, numa fórmula que o governo teria capacidade financeira de não usar aquilo que a lei permite, a lei de responsabilidade fiscal, acima de 50% com funcionários públicos, poderia estar pagando esses benefícios ao longo dos próximos 4 anos, assim como foi feito também com a Polícia Militar, que já tem até 2015 a sua cronologia de aumentos dos seus soldos. Então, isso ficou pronto. Então, eu trago para Vossa Excelência essa posição, porque na reunião de ontem eu acho que também o que nós avançamos muito, e eu digo novamente, não está sendo publicado, porque eu acho que enquanto a coisa não decidir,
não se deve publicar porque são meras especulações. Mas o que o sindicato ontem pediu e que o governo está estudando, e quarta-feira que vem vai trazer, é que nós tivéssemos o início de uma remuneração, não dos 712, que seria o valor mínimo em relação ao valor do piso nacional. O 712 é o mínimo, que já estaria esse mínimo na casa de R$ 815, o mínimo. A partir daí já seriam somadas as vantagens. Porque há uma confusão de remuneração, porque fala assim, mas professor de Minas Gerais ganha X de piso, mas aí em cima daquele valor são somadas as vantagens que todos os servidores da educação têm e que outros servidores do Estado, por exemplo, não têm. Pós-GIS, quinquênio, anuênio, biênio. Então essas vantagens dão um total de aproximadamente, antes do piso ser votado, aproximadamente ninguém ganhava menos do que R$ 935 para se ter um cargo cheio, com uma carga horária de 24 horas. Então, é bem que se diga esse valor para 24 horas. E o piso seria 1.187, parece, para 40 horas. O que eu acho que está acontecendo, deputado Carlos Moura, e Vossa Excelência tem demonstrado ao longo do mandato nessa casa, ser atuante, ser preocupado principalmente com funcionários, com essa questão da função do Estado, de estar presente nos momentos mais difíceis, onde haja uma necessidade do Estado intervir diretamente. Fui ao lado de Vossa Excelência durante o mandato passado, companheiro da Comissão de Participação Popular, pude notar a efetiva contribuição que Vossa Excelência dá quando discutimos o orçamento participativo. Eu sei dessa preocupação de Vossa Excelência. E saúdo, e acho que Vossa Excelência está correto, está perfeitamente sintonizado com os clamores de Minas Gerais. Mas se essas observações que eu trago nessa tarde, se eu não as fizesse a Vossa Excelência, do que está acontecendo lá nessa comissão, eu poderia estar omitindo e deixando de trazer no momento correto as informações. Eu estaria previamente inscrito para discutir o PL 2355, porque carrego estas informações. Mas me senti muito à vontade de fazer esse à parte, e agradeço a Vossa Excelência, mas quero dizer que, na minha visão, o projeto hoje tranca a pauta, mas mais de 4 sessões ele precisa de 5. Ele não vai trancar, porque foi um acordo feito com as lideranças. Mas hoje ainda vou tomar conhecimento, vou dar ao nosso secretário de governo, para que, se possamos reconversar, repactuar, dispensar a urgência, se assim for necessário, vou levar o governo nessa posição. Se isso for necessário, nós vamos tomar o caminho que melhor convir para os andamentos do trabalho dessa casa. Mas que seja dito a Vossa Excelência e a todos aqueles que hoje participaram e estão nos vendo pela TV Assembleia. Não está havendo quebra de acordo. O acordo formalizado ontem, a Bia, que é do Sindut, estava presente, foi que ele transitaria em 4, e na quinta e última, sim, aí tiraria da pauta se não houvesse os entendimentos necessários para a sua votação nessa casa. Então eu trago essas informações, agradeço Vossa Excelência o espaço, espero contribuir efetivamente em todos os debates, trazendo sempre a nossa opinião sincera para que possamos contribuir com os assuntos da casa. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu que agradeço, ilustre deputado Duarte Peixê, as informações de Vossa Excelência bastante esclarecedoras, pertinentes. Eu só faria uma reflexão, porém, a prudência nessas horas é muito necessária e exigida. Obviamente que eu compreendo que a comissão de negociação dos deputados tem a sua autonomia até para estabelecer um calendário, mas eu só devo relembrar que com a categoria, com os professores, o que foi estabelecido é que o projeto estaria suspenso até ser formalizada uma nova proposta de aplicação do piso dentro da carreira. Então, no meu modo de entender, salvo o melhor juízo e com o maior respeito do mundo, eu acredito que não foi prudente o projeto retomar para casa em regime de urgência, porque isso cria uma instabilidade, isso cria um clima de inconstância.
e para ser até mais direto e popular, um clima de desconfiança. Isso é ruim. A negociação, ela se faz estabelecendo a confiança. A confiança é tudo num processo de negociação. E agora a gente fica diante de uma situação, no mínimo, complexa, delicada, porque nós temos uma Assembleia dos Professores, marcada para quinta-feira agora, e os professores ficam lá com a pulga atrás da orelha, e ao mesmo tempo nós temos aqui os servidores do Judiciário, os servidores da Assembleia Legislativa, pensando também, olha que imbróglio que arrumaram para a gente, porque nós estamos impedidos de votar o reajuste dos servidores, que foi acordado, porque nós fizemos a complementação orçamentária do Tribunal de Justiça, e estamos impedidos de adentrar na votação do projeto dos servidores do Judiciário e também do Legislativo. Então, eu acho que isso foi pouco prudente, merece uma melhor reflexão. Com muito prazer, eu passo uma parte ao ilustre deputado Paulo Lamarck. Muito obrigado, deputado Carlinhos Moura, e gostaria de fazer coro a Vossa Excelência com relação ao estranhamento. Também fiquei satisfeito com as apresentações, com as justificativas apresentadas pelo deputado Duarte Bechir, mas também concordo e compartilho da opinião de Vossa Excelência de que devemos ter muita cautela com os acordos firmados, né, especialmente firmados publicamente, né, com um número muito grande de pessoas envolvidas, porque a impressão que dá e causa uma insegurança muito grande é de que o processo está acontecendo, né, e até comunicação que professores fizeram conosco foi assim: o gato subiu no telhado, né, ligaram o trator, ligaram o Massey Ferguson. Então, causa realmente uma insegurança muito grande, insegurança que nós não podemos concordar e compactuar. Então, concordo com Vossa Excelência, acredito que cautela nesse momento, um momento em que estão em andamento as negociações, é bastante importante. Foi acordado, de fato, que só voltaria a tramitar o processo uma vez que tivesse uma proposta nova apresentada à Casa, o que de fato realmente não houve. Então, concordo muito plenamente com as ponderações que Vossa Excelência traz a esse plenário, e entendo que, conforme foi apresentado pelo líder Duarte Bechir, né, seria de bastante prudência, de bastante bom tom, o governo acolher a sugestão de Vossa Excelência de retirar a urgência do projeto, né, viabilizaria a tramitação de outros projetos importantes aqui na Casa, e acredito que amenizaria esse clima de insegurança, de dúvida, que eu tenho certeza que não foi a intenção de nenhum dos membros da comissão causar, mas que realmente de ontem para hoje provocou, né, nos nossos professores, os professores que nessa categoria tão sofrida, que já foi obrigada a passar por um período longo, inédito, né, de luta por um direito consolidado, consagrado por lei, né, o que nós não podemos concordar, que uma categoria tenha que lutar intensamente, como os professores tiveram que lutar esse semestre, esse ano, por algo que já está consagrado em lei. Então, depois de toda essa batalha para que o governo reconhecesse uma lei federal, ainda existem essas idas e vindas. Eu acho que os nossos professores, a nossa educação, merecem um tratamento diferente desse. Queria agradecer a Vossa Excelência, deputado Carlinhos Moura, por trazer essa discussão tão importante, e acho que as considerações apresentadas pelo deputado Duarte Bechir também acrescentam e enriquecem bastante a discussão. Muito obrigado, deputado Paulo Lamarck. Senhor presidente, considerando as ponderações do ilustre deputado Paulo Lamarck e das importantes informações trazidas aqui no plenário pelo deputado Duarte Bechir, e diante da confiança de que é possível retomar a bom termo as negociações, e considerando a ausência de quórum no plenário e me faltando ainda 5 minutos para a conclusão da discussão, eu vou pedir o encerramento de plano da reunião, preservado o tempo que me falta
porque eu acredito que é possível ainda a gente retomar os bons termos da negociação com a retirada de pauta do projeto 2355/2011 e com a imediata votação do projeto dos servidores do Judiciário e da Assembleia Legislativa.